Fala galera, Vitor Carvalho com mais um vídeo para vocês e hoje é a continuação do nosso curso de Pintura Digital Express. É um curso que a gente está fazendo aqui para ajudar vocês a preparar para o conteúdo do intensivão de pintura digital que vai acontecer dos dias 22 a 23 de fevereiro às 20 horas da noite. Começa dia 22, termina no dia 25 de fevereiro, com a abertura de vagas para o nosso curso de pintura digital. Mas aqui eu estou dando um gostinho para vocês sobre o que vai ser o intensivão, preparando, fazendo um esquenta com vocês para deixar vocês bem prontos para o conteúdo que a gente vai trazer para vocês, tá certo? A gente trouxe bastante conteúdo, então é muito importante que vocês prestem muita atenção. Essa daqui é a blocagem que já está pronta, a gente já mostrou Line Art, né? Só que vocês não sabem o que é isso. Line Art, blocagem, talvez, né? Quem não sabe, a gente criou dois conteúdos secretos, um sobre Line Art e o outro sobre blocagem, tá? Dois conteúdos secretos que vão estar disponíveis aonde, Vitor? Aqui no canal? Não, dentro do grupo do Telegram. Para quem acha que o grupo do Telegram é para bater papo, não é. O grupo do Telegram é para eu colocar mais conteúdo para vocês, de graça, tá? Você não paga nada para entrar lá. Vitor, eu não tenho Telegram. Quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. Tá certo? Valeu? Falou. Bom, beleza. Então tá lá explicado o que é Line Art. Expliquei técnicas para fazer Line Art até com o mouse, tem lá também. E blocagem, que é isso daqui, tá? Só para vocês terem uma noção sobre blocagem, falei sobre valores e que diferentes objetos têm diferentes valores, né? Como aqui as partes, né, do rosto dela. Por mais que vocês não estejam vendo, por exemplo, cílios, não estejam vendo o nariz, você consegue imaginar as coisas que tem aqui. Então ela tem alguns valores específicos aqui, né? E a gente vai começar a acrescentar sombra nisso daqui. Eu deixei bem organizado aqui, eu vou tirar agora aqui as coisas, tirar aqui o QR Code. O QR Code era para você ir no grupo Telegram, se você não foi, depois volta aí, tem link também na descrição e só espero você lá para ter acesso aos conteúdos secretos. O que acontece? Tá vendo que aqui tem uma organização? Tem o meu sketch embaixo, ó, aqui tem o meu sketch, que ele tá escuro, tá aqui o meu sketch. Depois eu fiz o Line Art, que é isso daqui, tá certo? Que eu também não vou precisar dele, era apenas para me guiar. Ele vai ficar bem fraquinho para eu ter uma noção sobre sombra. Tem o Line Art, que está aqui nessa pasta de organização, tá vendo? E tem a blocagem. Aí eu tenho a blocagem para pele, cabelo, olhos e t-shirt, que é a camisa. Certo? E o que acontece? A gente, dentro da parte de cabelo, eu coloquei a parte do cabelo que fica ao fundo, como vocês vão ver, vai sumir dali. Tem a parte do cabelo em si, certo? Que tá aqui essa parte, ó. E tem a parte que eu posso até apagar. Como que você apaga, Vitor? Aquilo ali. Eu vou selecionar o cabelo e vou apagar desta maneira. Daí ele vai ficar com aquele efeito ali, ó, tá certo? Só que daí convém sempre que você apague ele, né? Para ele não ficar tão ruim assim. Então apaga aqui, ó. Talvez até ajude você a ter uma noção melhor. É bom sempre para você deixar a sua blocagem o mais limpinha possível, tá? Isso te ajuda a deixar a blocagem mais limpa e te ajuda futuramente. Eu vou mostrar aqui por que te ajuda, tá? As máscaras são extremamente importantes, tá? Te ajuda a ter uma noção muito legal no panorama geral da sua arte. Ó, tô apagando aqui, só para você ver. Aqui, aqui e aqui. Pronto, prontinho. E aí tem aqui a parte do cabelo. Ó, ficou aqui faltando. O que acontece? Se eu tirar aqui a Line Art, elas estão bem conectadas. Não está faltando muito espaço a não ser aqui em cima. Então vamos lá fazer isso aqui, ó. Opa, mesma cor. Convém que seja a mesma cor. Tá aqui, ó, dentro, beleza. Eu posso chegar aqui, vamos apagar, vamos ver como fica. Ficou um espaço. Não quero esse espaço. Eu não quero aquele espaço em branquinho. Porque quando você estiver fazendo a Line Art, ela não vai, a sombra ela não vai ficar boa. Tá certo? Então, ó, tem aqui a parte do fundo do cabelo, tem a parte principal do cabelo e tem as sobrancelhas aqui, toda blocadinha, tudo bonitinho. O que acontece? Outra sugestão aqui, porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar máscaras para trabalhar com isso. A gente vai na parte da blocagem, fecha a pasta, abre uma nova camada, segurando o Alt você vai colocar e vai apertar para juntar. Tudo que você fizer aqui em cima vai bagunçar o seu desenho todo, tá? Presta muita atenção agora, que aqui é que está o pulo do gato. Você vai abrir a sua blocagem e vai selecionar somente a parte que você quer colorir, que no caso, sombrear no caso, que seria o cabelo. Eu quero só fazer nesse cabelo principal. Eu não quero mexer com a parte do fundo dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui específica e eu vou mesclar junto com o do fundo. Que eu aperto Ctrl, Shift e ele vai aparecer um maisinho e juntou com essa parte aqui também. Como vocês podem ver ali no desenho.
Isso é importante de vocês analisarem, isso é importante de vocês terem uma noção, porque se vocês tiverem essa pequena noção, vai te ajudar no processo final do desenho, tá? E aí, quando você está vendo que está aqui piscando essas coisas direitinho, né? Se eu quiser tirar essa do fundo, então eu vou apertar Ctrl Alt, daí ele vai aparecer ao menos, tá vendo? Ou mais de novo, ou de cima, tá vendo? Então é sempre importante que a gente faça isso. E aí, vamos lá que a gente vai mexer de novo com essa parte aqui do cabelo. E aí eu tenho uma noção, mas ainda me falta ter uma noção melhor sobre as linhas do cabelo. Então eu vou deixar essa line, tá vendo que a line está aqui do fundo, só para me guiar, para saber aonde eu vou ter que fazer esses contornos, tá certo? Se eu não me lembrar. E aí agora eu vou pegar o quê? Eu vou pegar um brush bem difuso. Como você pega um brush difuso? Você vai pegar os brushes básicos do Photoshop, que é os pincéis gerais, que são esses daqui, ó. Tá, esse daqui é meu. Quem são meus alunos tem acesso a esse brush. Esse pack de brush, tem um monte de brush pra caramba aqui. Tem mais um monte de outros aqui sobre raio, peles e coisas desse tipo. Mas eu vou mostrar pra vocês com o brush geral do Photoshop. Então você vai pegar o brush mais duro que tem no Photoshop. O brush mais duro, que é esse aqui. Tá vendo? O que você vai fazer? Você vai abrir ele e você vai, em vez de deixar ele no hardness, você vai deixar ele com um pouco hardness. Hardness é a dureza do brush. Tá vendo? Ele vai ficar mais ou menos assim. Quanto maior ele for, mais afastado ele vai estar. Você pode aumentar essa dureza ou não do seu brush. É muito importante que você faça isso. Então sempre use esse brush. Eu vou deixar os meus aqui porque eu sempre me facilito e eu vou mostrar para vocês como fazer. Tá vendo que ele é bem suave. Você pode trabalhar aqui com o flow dele. O que é o flow? Eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Tá? Então você tem o flow aqui. Quanto mais você passa, mais ele vai ficando. Se eu deixo o flow em 100%, ele vai deixar toda a tinta, tá? De uma vez. Tá? Então ele não vai ficar acumulando. Se você diminui esse flow, você vai ter ele em diversas partes. É legal trabalhar com o flow em 30%, eu acho que já está bem interessante, tá? Então eu vou pegar ele aqui, eu vou jogar ele aqui para uns 30%. E aí aqui a gente vai trabalhando com ele. É sempre muito, lembra, você tem a pressão. Se você for trabalhar com o mouse, trabalha com calma, porque o mouse ele foi feito para fazer uma simulação do espaço. Ele faz um cálculo do espaço, né, para você tentar chegar lá com o mouse. Então é muito mais difícil, mas você também consegue. Eu fazia isso no começo, tá? Pro começo faz, mas não deixa isso protelar, tá certo? Então vamos lá. O que você vai fazer aqui, ó? Eu vou começar a sombrear as partes. Primeiro, ter uma noção onde vai estar a iluminação. Eu vou decidir que a minha iluminação, ela vai ficar aqui. Eu vou até criar uma outra layer para mim jogar essa iluminação mais ou menos... Cadê? Por que não tá funcionando? Ah tá, porque ele tá com coisinha ali. Ó, eu vou deixar ela mais ou menos aqui assim, ó. Ela vai vir aqui, lá do fundo, certo? Jogando, e aí vai iluminar, a gente vai fazer as coisas e vamos tentar perceber como que isso aqui funciona. Para a gente criar uma sombra, a gente precisa pegar isso aqui e tudo que é sombra a gente tem aqui, ó, na nossa paleta de cores. Deixa eu tirar daqui. Vai lá, ó, dá uma olhada daquele lado de lá. Aqui é onde está a cor que a gente selecionou, certo? Em vez de a gente deixar aqui, a gente vai descer um pouquinho mais. Lembra dos valores, lembra da escala, né? A gente vai deixar aqui. Se eu passar o mouse aqui, ó, tá vendo que ele já vai estar mais escuro, ok? Então eu vou abrir a minha máscara. Eu vou colocar Ctrl N para sair, às vezes essas formiguinhas aqui me atrapalham a visualização, então às vezes eu tiro, né? Então eu vou deixar essa parte aqui e eu vou começar a aplicar as sombras onde eu já estudei, entendo, já observei, peguei as referências que eu tenho, já sei mais ou menos onde eu vou inserir. Então, ó, eu vou chegar aqui, eu vou fazer o brush na maior possível, tá? O que a gente faz? A gente pega, apaga tudo, e eu vou pegar ele o maior possível aqui, bem grande mesmo, e vou começar a aplicar em umas partes onde eu acredite que vai ter pouca iluminação nesse cabelo. Tá vendo que é bem grande o jeito e a área que você atinge com ele, né? Tá vendo que onde ele está chegando? Eu vou até aumentar um pouquinho mais para eu poder chegar o mais próximo possível da onde eu desejo. Tá vendo? Então eu vou chegar e agora que eu já cheguei bem perto, fiz ele bem expansivo, assim, que a gente chama de luz de iluminação ou sombra difusa, né? Que ele vai se desvanecendo, né? O que a gente vai fazer? Eu vou diminuir ele, o tamanho do brush é o mesmo brush, e vou começar a aplicar, né, nas linhas que eu acredito que o cabelo está fazendo. Então, ó, vem aqui, aplico por trás da orelha, né? Tem as linhas que eu posso seguir,
né, as linhas da própria line art, só para eu ter uma noção desse cabelo, né? Como eu disse, eu posso aumentar aqui esse flow, né? Aos pouquinhos eu posso ter uma noção melhor sobre ele. Ó, tá vendo? Aqui eu vou sempre guiando, sempre tendo uma noção melhor da onde estão esses fios que eu já pré-estabeleci no meu line art, na minha concepção do meu desenho. Vitor, se eu estiver fazendo uma parceria com alguém, para a pessoa, ela faz o desenho e eu acabo por fazer a colorização, você acha que rola? Rola muito bem. Tem um monte de gente que faz esse tipo de coisa, né? Fecha uma boa parceria, a pessoa tem que ser muito fiel, né? Tipo assim, a nível de sociedade, porque isso nada mais é do que uma sociedade com a pessoa. Dá para você fazer sim. Tá vendo? Eu tô aplicando meio que uma sombra, né? Mas aqui a gente vai fazer o seguinte. A iluminação tá batendo, então vai ter outras partes que ela vai fazer uma sombra, né? Ok? Por mais que a luz está vendo ali. Porque na sua superfície, vamos uma aula teórica aqui com vocês, só para vocês entenderem. Aqui, ó, vou abrir uma nova camadinha aqui, um linerzinho, aqui, isso é assim, ó. Você tem a superfície de qualquer coisa. A superfície, a não ser que ela seja reta, ela, na maioria das vezes, ela é curva, né? A não ser que seja um quadradão, como eu falei da última vez, né? Mas a maioria das vezes elas são curvas, ou seja, ou ela tem algumas barbas, coisas desse tipo. Então a iluminação vai bater, como eu disse, a luz viaja em linha reta. Então ela vai bater aqui, ó, vai bater, 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 bater. Só que, por mais que ela esteja batendo aqui, essa iluminação, quando bater, ou vai ser dispersa assim, nessa maneira, viajando na linha reta, ela aqui ela não vai chegar com a mesma forma, mas ela ainda existe, tá? Então ela só vai se desvanecendo, que é o caso disso daqui. Por mais que a iluminação esteja desse lado aqui, eu preciso colocar um pouquinho de sombra, porque ela vai se desvanecendo, certo? Vou voltar aqui para o meu brush, que é esse daqui. Ó, ela vai se desvanecendo, ela vai sumindo, né? Conforme ela vai chegando, né? Para a gente dar esse panorama. E aí eu vou fazendo isso daqui, ó. Tá vendo? Que quanto mais você for fazendo e quiser mais profundidade, mais escala de claro escuro, né, mais valores você vai precisar inserir no seu desenho. Repara muito bem. A gente já deu uma boa acrescentada, né, de sombra nesse desenho. Tá bem interessante já aqui. Você pode parar por aqui se você quiser, mas eu quero aumentar o nível de complexidade disso daqui. Né? Eu não estou satisfeito com isso daqui, eu quero mais complexo. Então, ó, se eu tirar o line art, ó como a gente já fica. A gente já consegue definir ainda mais a escala do cabelo aqui, certo? A gente pode chegar e acrescentar mais. O que a gente faz? Na mesma layer ou numa layer superior, eu aconselho você ir para uma outra layer. Então você faz a mesma coisa, coloca para baixo, ainda está lá a máscara, porque se eu tentar pintar em volta, não vou conseguir, certo? Belezinha? O que você vai fazer? Você vai pegar lá na escala, ali, ó, e vai diminuir ainda o valor aqui, certo? Diminuir, né? No claro escuro, estou diminuindo. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir de novo ali, para a gente ter uma noção melhor. Eu vou aumentar ou diminuir, depende do que área que você quer atingir. E ó, aqui, ó. E aqui eu vou começar a trabalhar com um pouquinho mais de calma, né? Aqui essa parte, ó. Porque é onde tem pouca iluminação ali. Porque o cabelo vai fazer aquela rodinha, né? E vai cair de uma maneira diferente. Vitor, mas como eu sei isso? Veja fotografias, observe fotografias. É importante que você observe fotografias, né? Ou então se olhe no espelho, se você for mulher. Se você for homem e não tiver cabelo igual eu, aí não tem que fazer, tem que ficar olhando os outros mesmo, normal, tá? Tem que aceitar. Aí, ó, você vai trabalhando aqui, tá vendo? E conforme você for acrescentando, você vai ver que você vai precisar menos ainda das suas linhas, certo? Mas essa sensação de profundidade sem linhas, você vai conseguir trazer. Volto a ativar de novo, vou acrescentar mais umas linhas de sombra. Opa, estou na camada errada. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Beleza, acho que não interferiu em nada. Sempre bom você dar uma travada aqui. Eu costumo errar, tá? Toma muito cuidado com isso daqui. Às vezes você tá pensando que tá pintando, você não tá pintando lá nenhum, como eu mostrei lá da máscara. A máscara ainda tá aqui, tá vendo? Beleza, que a gente vai continuar aqui, ó. Você vai acrescentando, né? Você não precisa fazer isso de uma forma muito rápida. Aproveita que você está treinando, você está aprendendo essa técnica nova. Faça com bastante paciência, veja como isso está se comportando, ó, certo?
Lembrando, eu tô fazendo essa colorização, mas o meu estilo é mais cartunesco, né? O meu estilo é bem cartoon mesmo. Aqui eu tô tentando chegar o mais próximo possível, não é para ficar realista, ele tá mais estilizado, tá? Tá vendo que se eu quisesse mais realista, eu teria que fazer mais fio a fio, né? Aqui eu tô deixando os fios mais grossos, né? Não estou me preocupando muito com fazer fio a fio bem pequenininho. Se você quiser trabalhos excelentes no fio a fio, eu prefiro assim, mas isso, mais uma vez, é gosto pessoal. Tem a ver muito com o estilo que está sendo construído, o seu desenvolvimento de estilo. Vitor, mas eu ainda não consegui criar o meu estilo. Calma, tem gente que já quer atropelar, né, colocar a carroça na frente dos bois. Não funciona, você precisa aprender, precisa treinar, isso é normal, tá certo? Se preocupa com os fundamentos agora, se preocupa com o teste, com o treino, né? Isso vai fazer com que você, aos poucos, comece a desenvolver um estilo mais profundo, um estilo mais contundente, que vai fazer com que você se destaque mais e que você olhe para sua arte e fale assim: nossa, realmente minha arte agora eu consigo visualizar, isso aqui foi feito por mim e não por fulano ou ciclano, não parece a arte, por exemplo, do Akira Toriyama, não parece a arte do Oda, não parece a arte do Kishimoto, tá entendendo? Isso, para quem não sabe, é coisa de animes, Dragon Ball, Naruto e One Piece, coisa desse tipo. Tá vendo que no meio desse processo eu estou fazendo pequenos fiozinhos assim, ó. Eu vou intercalando entre aumentar e diminuir esse espaçamento entre os brushes para criar essa falsa sensação de que existe ali mais fios. Só que ao mesmo tempo eu vou só limpando, porque a minha ideia é só criar uma ilusão de que existe fios de cabelo ali, certo? Eu não quero pensar nos fios, não quero desenhar ele até aqui, não. Minha intenção é só fazer uma pequena suposição de que existe fios ali. Tá vendo? A mesma coisa aqui, ó. Por mais que tenha iluminação, o fio do cabelo, né? Ele vai fazer uma volta. Então naquela volta não tem sombra. Então você precisa criar essa sensação de profundidade, tá certo? Ó, então você vai criando aqui. Você pode fazer, você está vendo que eu estou intercalando muito entre uma sombra mais dura e uma sombra mais difusa. É importante que você intercale, que você faça essas mesclas. Não tem problema nenhum também se você quiser fazer uma sombra toda dura, tá? Isso vai muito também do estilo de pintura que você está desenvolvendo, tá? Lembrando que na arte, Pablo Picasso já falava assim, olha, conheça as regras como um profissional, mas desrespeite-as, né, como um artista, né? Quebre as regras como um artista. Então, é bom você conhecer, porque você está se tornando profissional, né? Mas não tem problema nenhum de você quebrar elas, porque você é o artista, você é o dono da arte, né? A não ser que você tenha algum cliente, aí você tem que praticar um pouquinho do desapego, porque o cliente vai sempre mandar na arte. Basicamente é assim, né? A gente está fazendo a arte para o cliente é que manda nesse processo todo. Tá vendo como ficou? Ó, se eu tirar a line art, nem precisa de line art aqui mais, tá vendo? Eu já tenho uma bela noção de como tá ficando esse cabelo. Olha que interessante. E assim você vai acrescentando, olha só. Então eu vou aos pouquinhos acrescentando mais profundidade. Aos pouquinhos eu vou dando mais complexidade para isso daqui. E lembrando que eu estou apenas na parte de acrescentar sombra, né? Eu estou dando mais aqui profundidade para a coisa, mais profundidade. Pensa nisso, profundidade. Depois eu vou falar sobre como você pode acrescentar volume, que é bem parecido, mas a gente está na parte da profundidade, que é onde a gente acrescenta sombra, né? Nessa parte do cabelo aqui ainda a gente vai acrescentar o volume. Eu vou mostrar já para vocês como vocês podem trabalhar com isso, tá? Então repara muito bem como a gente está fazendo isso, ó. Repara como a gente vai fazendo as curvas. Não tenha medo de inverter. Eu vejo muita gente que tem problemas com, eu vou inverter a tela. Não tenha problemas em inverter tela, tá? Isso te ajuda até na hora de fazer o traço para o seu desenho, tá certo? Vai fazendo o traço aí, né? Vai invertendo, vai rotacionando, vai aproximando se for necessário, né? Uma dica específica é: se o seu desenho não está funcionando bem numa thumbnail, o que é a thumbnail? É isso, é bem pequenininho. Se o desenho não tá bonito numa thumbnail, não adianta nada tu tentar aproximar, porque não vai ficar bom, tá? Então o seu desenho ele tem que funcionar tanto em uma thumbnail quanto, né, num zoom. Zoom in, zoom out, ok? Zoom in é quando você aproxima, zoom out é quando você
fica mais longe do desenho, né? Fica para fora da arte, literalmente falando. Por isso que é out. Beleza? Aqui, ó. E eu vou só dando mais profundidade aqui. Posso brincar com isso. Posso acrescentar, posso tirar, tá? Lembrando que é sempre bom você até fazer esse pequeno teste aí. Se você tá ficando bom, tira a line art. Veja como que ela tá, como ela tá se comportando, né? Aqui, ó, aplica, faça essa experimentação, né? Tira o traço, põe o traço de novo para ver se o traço está fazendo alguma diferença, né? É sempre bom de você, às vezes você acrescentou o traço, tá faltando alguma coisa, torna a mexer, não tem problema nenhum, tá? Eu vou falar mais sobre o desapego, mas nesse momento aqui é o momento de você realmente fazer esse teste de iluminação, né? Você está num processo da arte de construção, né? De construção da sua iluminação, dos valores, das escalas, e isso é interessante, tá vendo? Ó, pronto, a gente chegou aqui, eu acho que tá interessante. Eu só tô trabalhando com essa parte da frente do cabelo, né? Eu não tô trabalhando com aquela no fundo ali, vocês vão ver que tá aquele cinza ali, não vai modificar. Eu geralmente, aí é uma sugestão minha, eu uso daqui, ó, de 2 a 3 camadas para cada coisa, tá? Para cada valor, né? Então eu tô acrescentando, né, na sombra vão ser 3 camadas, tá? Sombra, 3, vou colocar C de camadas, e luz, mais 3 camadas. Geralmente é assim que eu faço, tá? Então, eu ainda viria aqui e ainda acrescentar mais uma sombra, faço a mesma coisa. Eu tenho ali essa tonalidade específica aqui de sombra e vou acrescentar mais um pouquinho. Tá vendo que eu tô vindo mais para baixo aqui, ó, lá naquela escala, vindo um pouquinho mais para baixo. E aí agora eu acrescento mais um pouquinho de sombra. Isso é para deixar o desenho bem renderizadozinho, tá vendo, ó? Aqui, ó, eu venho aqui nas partes mais específicas e venho e acrescento o que a gente chama de sombra de oclusão, tá? O que vem a ser a sombra de oclusão? A sombra de oclusão é onde a gente tem a ausência completa da luz, tá? Então, a sombra de oclusão ela não vai ficar no seu desenho todo, ela vai ficar apenas em alguns lugares específicos, tá? É onde a luz não chega de maneira nenhuma, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês rapidinho, ó. Tá vendo minha mão? Ela tem a sombra ali, ó. Tem uma luz vindo dali, né? Desse lado aqui, peraí. Tá vindo uma luz daqui, e aí tá fazendo uma sombra aqui por baixo, tá vendo? Então, conforme eu for fechando essa mão, eu vou criando umas sombras. Tá vendo que aqui tem uma tonalidade de sombra, mas aqui especificamente no dedo, aqui, ó, essa sombra não tá, essa luz já não tá chegando, tá bem escuro, tá quase preto. Então, essa seria uma sombra de oclusão, tá? Então, é onde a luz não chega de jeito nenhum, tá? Então, é sempre bom de você acrescentar, se você quiser falar em termos de complexidade, de iluminação, é sempre bom que você veja isso na sua arte, tá? No começo eu não entendia muito bem, eu tinha dificuldade de imaginar onde ficaria essa sombra de oclusão. Vocês estão vendo que até o momento eu não troquei de brush, tá? Dá pra você fazer. Se eu quiser, eu tenho um brush aqui específico, que ele faz um efeito de cabelo bem legal, que é esse daqui, ó. Esse daqui, tá? Vitor, como que você adquire esses brushes? Eu vou comprando, tá? Você vai nos sites gringos aí, né? Dos gringoids, né? E você vai comprando. Tá vendo como ele dá um efeito de cabelo bem interessante, né? Eu não estou usando ele nessa série para mostrar para vocês que vocês também não precisam de um brush super específico para isso, tá? Pode ser o brush que você já está acostumado, né? Pode ser o brush mais básico do Photoshop, como eu mostrei até agora, tá certo? Você só precisa saber trabalhar com as ferramentas da melhor maneira possível. E aí depois você vai ganhando mais dinheirinho, né, com a sua arte, vai fazendo novos investimentos, treinamentos, né? Vai num treinamento que o cara oferece um brush para você. Eu já entrei em diversos, por isso que eu ofereço meus brushes dentro dos meus treinamentos. Tá vendo? Então, ó, eu vou sempre acrescentando uma sombra de oclusão aqui, ó, tá vendo? Que eu deixo ela bem fininha, nada muito específico, bem pouquinho ali, tá vendo? E vou sempre acrescentando. Isso daqui para mim dá um charme e faz uma diferença gigantesca nos desenhos, tá? Você não precisa, como eu disse, tem gente que acrescenta só um volume, faz uma luz de contraste, né?
faz uma cor de contraste, né? Um valor de contraste, como a gente vê a pele aqui bem contrastando uma com a outra, então a gente consegue fazer essa diferenciação, né? Então apenas 2 valores já é o suficiente, né? Eu gosto de acrescentar mais valores porque eu gosto dessa complexidade de iluminação, mas mais uma vez, de novo, isso é gosto, não está certo nem está errado quem usa, tá certo? É gosto mesmo total. Ó, e aí aqui eu vou acrescentando, repara que eu apago só para dar uma suavizada nas linhas, tá vendo? Ó, olha como que a gente vai acrescentando e tirando, acrescentando, para trazer essa complexidade da iluminação, tá vendo aqui, ó? E aí você vai só moldando a forma que a pessoa vai ver o seu desenho. Você pode deixar isso mais simples, pode deixar isso mais complexo, né? Tá vendo que aqui eu vou só modificando, só acrescentando, só modificando, né? Tá vendo? Depois você vem para a pós-produção, mas a gente ainda não chegou lá. Eu estou na parte específica aqui no cabelo, como vocês estão vendo, né? A gente já está em 26 minutos de aula disso aqui. Ó. E não é no speed art não, estou mostrando processo por processo aqui para vocês, sem bromation, sem enrolação, explicando o que eu estou fazendo para vocês. Olha aqui, ó. Então imagina como vai ser o nosso workshop, nosso intensivão de pintura digital, hein? Ó, tá vendo como aqui, ó. E aí o que eu faço, né? Para mostrar o quanto que tá ficando diferente. Se eu estou gostando desse resultado, eu venho, tiro, coloco. Tiro, coloco. Pô, gostei, vai ficar. Tá entendendo? É sempre assim que eu vou fazendo. Tá vendo aqui, ó? Eu lembro que tinha uma pequena diferença entre duas mechas de cabelo. Aqui, ó. Tá vendo? Essas mechas são interessantes. Tá vendo? Que você vai poder acrescentar um pouquinho mais dessa sombra de oclusão. Ó. Tá vendo? Aqui atrás da orelha especificamente, você vai ver que vai ficar uma boa sombra de oclusão, porque a orelha vai fazer essa sombra chegar lá, né? Ó. E lembrando que você tem a luz do ambiente, a luz natural das coisas, né? Eu não tô aqui falando sobre isso, como eu disse, tem que dar uma estudada legal sobre essas coisas. Se eu tô tentando passar sempre nos tópicos que eu acredito que serem os mais densos, assim, de uma maneira bem simples para que vocês possam compreender nesse nosso curso Express. Espero que tá ajudando vocês, ó. Tá vendo como eu fiz uma pequena alteração e ao mesmo tempo faço aqui uma luz mais difusa para poder fazer com que essa iluminação caia melhor no cabelo. Tiro, ponho de novo para ver se está legal. Então tá vendo que a gente mistura essa sombra de oclusão com um pouquinho de outras sombras para dar mais profundidade no cabelo. Tá vendo? Então esses detalhes aqui para mim fazem muita diferença no desenho. No meu desenho especificamente, né? Então, no começo eu não fazia assim, tá? Então, é natural que hoje você faça assim. No futuro, você comece a perceber melhor essas complexidades e queira usar também, tá? No começo eu não usava e era muito porque eu não percebia a diferença, tá? A diferença que essas coisas faziam e eu acredito que fazem uma diferença na minha arte, pelo menos, né? E aí depois vai ser gosto pessoal, como eu disse agora há pouco, certo? Vai pensando aí, vai experimentando aí, legal que você faça essa experimentação. Ó, tá vendo que eu estou fazendo aqui, ó, algumas características. Aí, ó, deixei passar. Olha como o cabelo fica bem denso. Tá vendo? Desse lado aqui. Aqui é a mesma coisa que a gente vai fazer. O cabelo vai dando a volta aqui, tá vendo? Então você vai podendo aplicar, ó, o jeito que ela chega, né, no cabelo. O jeito que a sombra chega no cabelo, né? Porque querendo ou não, o que é o movimento da sombra? É a ausência da iluminação ali, né? E como a gente está fazendo algo mais estilizado, a gente tem que pensar de uma maneira ainda mais complexa em como isso vai funcionar, né? Porque um fio vai fazer sombra no outro, né? O outro fio vai fazer sombra no outro e por aí vai. Então pensem também na complexidade do objeto. No caso, é um cabelo? É um objeto, tá?
Aqui no nível de arte é um objeto na mesa. Olho é um objeto. Então pensa na complexidade de cada um desses elementos. Como é o cabelo? Como ele se comportaria com essa determinada iluminação, né? Quais são as outras características? E também vai muito da estética, né, que você quer trazer para o seu personagem, para o seu desenho. Né? Tem estéticas que você vai acrescentando, você vai falar assim, mas não faz sentido para a estética desse personagem essa iluminação que eu estou fazendo. Lembrando que a gente ainda está na parte da sombra, né? Depois eu vou dar uma acelerada no vídeo, é natural que isso aconteça, senão a gente vai ter 50 mil horas de aulas aqui para vocês, né? Olha aqui, ó. E a gente vai acrescentando, dando um pouquinho mais de profundidade nesses detalhes. Tá vendo aqui, ó? Daí aqui eu vou parte do cabelo. Tá vendo que eu sempre dou uma intercalada. Você tem alguns atalhos para diminuir ou aumentar o brush, para quem gosta dessas coisas aí. Eu prefiro vir aqui mais no feeling, né? Aumentando, diminuindo. No feeling, no sentimento aqui, ó. Tá vendo? E a gente vai fazendo essas pequenas características. Aqui eu vou dar uma bela de uma escurecida. Ó, fazer uma blocada legal, porque é onde vai ter menos iluminação chegando. Tá vendo? Então, eu tô satisfeito, não quero modificar nisso daqui, eu acho que tá bem interessante. O que eu vou fazer agora? Tem três, tá vendo? Ó, 3 camadas de sombra aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a acrescentar luz no cabelo, tá? Luz no cabelo. Então, se você quiser saber como que eu vou acrescentar luz nesse cabelo, presta muita atenção que vai ser na próxima aula, tá? Como eu disse, se você quiser chegar na parte da blocagem, coisas tipo, tem outros conteúdos adicionais, conteúdos exclusivos, que a gente chama de secretos, dentro do grupo do Telegram, que é esse QR Code que está aparecendo na tela, ou link na descrição. Mais uma vez, gostou, tá gostando, tá com dúvida? Deixa nos comentários. Quer aprender mais? Me fala, porque como a gente está construindo, é legal que eu possa trazer na próxima aula algumas dúvidas que você possa estar tendo nesse momento, tá certo? E se prepara, intensivão de pintura digital, link também na descrição para você se cadastrar. E a gente se vê na próxima aula do nosso curso de Pintura Digital Express aqui no VC Desenhos. Grande abraço, até já!